Boa noite, pessoal. Hoje, como eu comentei, a gente vai resolver as questões do último RPC. Foi o RPC 9 desse ano, tá? E esse foi o placar final, quer dizer, não o placar final, né, mas o placar de agora, porque já tem o Upsolving aqui. E a gente vai resolver as questões baseado no placar, né, das mais feitas para as menos feitas e comentar sobre os problemas, beleza? Ok. Hoje eu queria propor uma coisa diferente, não sei se vocês vão querer, que era, eu queria pedir, tá, deixa eu filtrar aqui por Brasil. No Brasil, que também é conhecido como SAUFP, né, que SAUFP fez, Pix, ficou esse placa aqui, né. Eu queria queria pedir, na verdade, o que vocês acham de quem respondeu as questões, explicar como é que responderam, né. Alguém aqui respondeu A durante a prova? Que pudesse falar pra gente, não precisa ser agora, né, e aí a J, e a D também, se quiserem. E aí eu explico as outras, tá? Pra gente ter umas ideias diferentes também. Eu posso comentar a minha solução, mas eu queria ouvir de vocês como é que vocês fizeram também, tá? Até mesmo por curiosidade. E também pelo fato de que eu não respondi elas todas, né? O que vocês acham? Alguém aí se voluntaria a explicar alguma das questões? Lá o cara meteu o Miguel já pra mim. F. Você faz a boa, cara. Você é o cara. Aí deu TLE. Não lembro ainda de cabeça os problemas, tá? Mas vamos ver. Ah, alguém quer explicar? Algum dos times aqui que fez A durante a prova quer explicar ela? Ou não? Todo mundo com vergonha. Todo mundo com vergonha. Se falasse assim, um chocolate para quem explicar, eu aposto como a Uietra alguém. Questão se explica, eu acho. Eu não li ela, tá? Eu não li. Eu li? Eu não sei se eu li ela. A questão A é essa daqui, ó. Ah, essa daqui foi o que fiz, tudo bem. Bem, a questão A é literalmente fazer isso, né? Ele descreve aí, tá? Posso explicar. Ninguém quis explicar, tá? O Luiz Enilton explicou. Obrigado. A questão A, ele te diz aqui uma historinha sem fundo nenhum e ele te dá um algoritmo, tá? E basicamente você pegar esse pseudocódigo que ele dá aqui e transformar para o código da sua linguagem, tudo bem? O Chocolate eu explico. Olha aí, Samuel, eu vou pedir para você explicar a K, tudo bem? Tudo bem. Ah, ok. Mas basicamente é para você fazer o que está aqui, tá? Ele manda você fazer enquanto o H for maior que zero, faça a seguinte sequência, tá? E faz isso, tá? Tipo, aumenta o V em S, diminui isso daqui, é literalmente fazer isso. O código ficou esse daqui, tá? Isso aqui é o código para vocês. Código da A ficou esse daqui. É literalmente fazer o que ele manda, tá? Então, ele manda aí, enquanto o H for maior que zero, aumenta V em S, tá? Então, aumenta V em S. Daí você diminui o V em o máximo de 1 e V sobre 10. Diminui o máximo de 1 e V sobre 10. E é o teto, tá? Ou é o flora, ou seja, arredonda para baixo, tá? Tem essa, tá vendo esse Lzinho aqui, tipo essa parte aqui de baixo, quer dizer que ele arredonda para baixo. Quando isso está invertido, ele arredonda para cima. Tá, ele exatamente explica isso, né? Ele arredonda para baixo. E basicamente, se o V for maior ou igual que o K, aumenta. Então, se o V for maior ou igual que o K, aumenta o H em 1. É literalmente fazer o que ele manda, tá? É literalmente fazer o que ele manda aí. No final, você imprime a resposta, tá? Tipo, basicamente isso, né? Esse ANS aqui é o ferramenta com V, né? Esse aqui, ó, the airplane now travels. E aí você imprimiu com quanto ele anda, né? É literalmente fazer esse algoritmo, tá? Isso aqui já foi minha questão, né? Agora vocês explicam de vocês, tá? Essa aqui eu acho que não tem segredo, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes porque a gente não tem muito tempo, tá? Mas essa era literalmente fazer o que ele mandava, né? Você só tinha que literalmente
traduzir para o código, né? Meio chatinha, mas eles não tem muito segredo, não. Acho que não tem que se preocupar com inteiro, com long long. Eu acho que é. Eu botei long long porque eu fiquei com medo, mas eu acho que não precisava, né? Acho que talvez coubesse em um inteiro, né? Mas aí, como esse cara aqui já estava crescendo, eu pensei assim, rapaz, vamos botar ele grande, né? Era só 300, né? Mas é isso, tá? Dúvidas? Dúvidas nessa questão? Tranquilo? Podemos seguir? Essa era a primeira, letra A, tá? Posso mandar o código aqui para vocês. A próxima questão mais feita, pelo menos no da gente aqui na UFP, foi a J, tá? A J não foi eu que fiz. Que maravilha. Não sei o que é a JPET, né? Rian, tá aí? O Santiago saiu, né? Essa vai ser para você, Rian. G-H-I-J, J, 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 K-L. Pronto. Beleza, vamos ler essa J aqui. Você recentemente perdeu um eclipse e está esperando pelo próximo, né? Para ver qualquer eclipse de sua casa, o Sol e a Lua devem estar alinhados em posições específicas. Tá, e você sabe a quantidade de anos que o Sol estava na posição, né, corretinha, alinhada, né? E quantos anos leva para ele voltar para aquela posição, né? E o mesmo para a Lua, né? E ele pergunta quando que você vai ver o próximo eclipse, né? Então, basicamente, pelo que eu entendi, ele descreve os anos que são 4 inteiros, né? O ano que aconteceu de quanto em quanto tempo ele fica lupando, o ano que aconteceu o outro, e de quanto tempo fica lupando, e você tem que achar o primeiro valor que é múltiplo dos dois, provavelmente, né? E é isso, né? Acho que é só achar o primeiro valor que é múltiplo dos dois. Ao mesmo tempo, tá? É isso? Acho que é, né? Tem algum caso que eu perdi aí? Acho que não. Que alguém tá tentando entrar. Beleza, eu não tenho um código aqui. Rian, você quer comentar alguma coisa dessa questão? Mas eu acho que é isso, tá? Só esse caso aqui, ele tem no ano 3. Acontece no ano 3, né? E. Deixa eu ver. How many years ago this was the right position? Tá, então isso aconteceu no passado, né? Então, 3 anos atrás, isso rolou, tá? E o próximo vai ser em 10 anos, né? 3 anos antes, né? O outro aconteceu 1 ano atrás e o próximo vai ser. E acontece 2 em 2 anos, né? Então, se foi 3 anos atrás, menos 3, né? Então o próximo vai ser no ano 7. E se foi 1 ano atrás e acontece 2 em 2 anos, o próximo vai ser no ano 1, né? A gente está no ano 0 de ano 5, então o próximo vai ser daqui a 1 ano, aí daqui a 3 anos, 5, 7, né? Então o ano 7 vai ser o primeiro que tem os dois, né? Então é basicamente. Primeiro aconteceu menos 3 anos atrás, né? Foi 3 anos atrás, e o outro aconteceu menos 1 ano atrás. Esse acontece de 10 em 10, então vai ser 7, aí 17, 27, 37 e por aí vai. O outro vai ser. Acontece de 2 em 2, então vai ser 1, 3, 5, 7. E aí você tem que achar o primeiro valor que está nos dois, basicamente, tá? Duas sequências. Esse caso aqui é o 7, tá? Eu acho que dá para você achar isso com fórmula fechada, tudo bem? Dá para você achar isso com fórmula fechada. E achar a resposta fazendo uma equaçãozinha, tá? Mas um bizu mano, 50, tá ligado? Isso daqui vai lupar muito rápido. Ou seja, bruta todo mundo. E é isso aí, tá? Coloca todo mundo num 7 e vê o primeiro que tá nos dois, tá? Vê o primeiro que tá nos dois. Mas é isso. Como é que codaria isso daqui? Assim, durante a prova,
Ah, eu basicamente só brutaria, tá? Deve ter fórmula fechada, mas, pô, os limites são 50. Se esse limite aqui fosse tipo 10 a quinta, 10 a nona, alguma coisa assim, eu pensaria em fórmula fechada. Mas com 50 dá para você deitar e rolar. Então, DSYS. Hum, que mais? DSYS, DMYM, né? DSYS, DMYM. E basicamente, enquanto o DS for menor do que zero, ou seja, enquanto eu estou no passado, e o DS for diferente do DM, sei lá, os dois forem diferentes, eu vou fazer o seguinte, tá? Primeira coisa que eu vou garantir é que, se por acaso o DS for maior do que o DM, eu vou trocar os dois. Eu vou garantir que o Sol, né, Sol e Lua, tanto faz, né? Eu vou garantir que o Sol tá sempre, foi o último que passou, tá? É o menor valor, tá? DS, YS, ops, DS, DM, ok. Beleza. Como o DS é o menor, eu vou só. DS se incrementa com YS, DM se incrementa com YM. DS se incrementa com YS, só isso aqui mesmo. DS é o menor dos dois e ele aumenta o valor. Acho que é isso daqui. Em algum momento isso daí vai lupar, tá? Vou ver se isso aqui funciona. Não, não, legal. Uh, os dois são diferentes. Eu troco os dois, se for maior. Espero que esse é sempre o primeiro. Ele é menor que zero. Ah, tá. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Uh, começa com negativo, né? Começa com valor negativo, tudo bem? Menos 3 só para fazer aquela sequência lá. É isso, eu li errado? SYS, menos 1, 2. Não é, né? Porcaria. Enquanto o cara for negativo, tá? Porque a gente começa ele com valor negativo, tudo bem? Então, enquanto ou o cara for negativo ou os valores deles forem diferentes, a gente anda com o menor, tá? Então a gente gera um novo ciclo para o menor. E aí, se o menor ficar maior do que o outro, que era para ser o menor, a gente deixa sempre o menor sendo o primeiro, tá? Então, a gente sempre anda com o primeiro, né? E se o primeiro ficar maior que o segundo, a gente inverte o dois e fica andando com o primeiro. Em algum momento eles vão ficar juntos, tá? E isso seria o código que eu faria durante a prova, tá? Não tenho ideia se isso vai passar, mas graças a Deus eu tenho um Rian na cal para me corrigir. Alguém fez diferente? Alguém fez fórmula fechada aí? Calculou uma fórmula e chegou na resposta por fórmula? Ou não? Tem como ver a resposta? Não, você tem. Você consegue logar. Passou, tá? Você consegue logar com
conta e ver, tá? Mas essa era a solução que eu faria. É literalmente ficar simulando, tá? Como foi que eu fiz? Eu basicamente, eu tinha -3 e ele lupava de 10 em 10 anos, né? E eu tinha o -1 que lupava de 2 em 2 anos, tá? Então, primeiro, o que aconteceu por último foi esse cara, né? Ele é o menor dos dois. Então, eu ando com ele, né? Então, eu gero o próximo, que vai ser 7, né? Que é -3 mais 10. Então, eu se incremento com esse cara aqui, né? Que é isso aqui que eu tô fazendo, né? Eu ando com ele. E aí, isso daqui vai para 7, loop em 10, né? Agora, acontece que esse cara aqui é o menor, tá? Então, o que, que eu faço? Como esse cara é maior que esse, eu troco os dois, tá? Então, o que eu faço aqui é basicamente jogo ele para baixo, tá? Então, eu ando sempre com o menor. Eu chego aqui e ando com esse, vai pro 1, né? Depois vai pro 3, aí depois vai pro 5, aí vai pro 7, aí ficou junto, tá? Se por acaso, sei lá, se for 6 e 9, né? Aí eu começava a andar com esse e andando, e até algum momento que eles vão andando e vão se juntar, tá? Em algum momento eles vão se juntar. Em quanto tempo eles vão se juntar? Em um tempo razoavelmente bom para passar. Tá? Então, os limites são pequenos, tudo bem? Você consegue entrar no seu conto mesmo não tendo se inscrito no contest? Não, você tem que ter se inscrito no contest para entrar, tá? Onde eu sei, mas você pode tentar, né? Precisa falar. Alguma dúvida nessa questão? A gente pode seguir? Alguém fez diferente? Alguém quer comentar como é que fez? Ou como que é? Não? Tá bom. Para a próxima, tá? Próxima questão mais feita foi a questão I, tá? A questão I também foi bastante feita. E a questão I também não foi eu que fiz. Que ninguém. Porra. Questão I, questão I. Merda, hein? Tá. ICPC é. Esse país aí, sei lá, cruzado por ruas de diferentes pontos. Sei lá que merda é essa. Tem muitos motoristas e cada motorista vai dirigir ao longo do país, ao longo das, sei lá, das estradas do país, começando em alguma interseção, tá? Então, eu vou começar em algum ponto. E terminando em outra interseção, né? Então, eu vou começar em um vértice e terminar em outro, se a gente considerar como um grafo, né? Onde vê a resposta que meu time enviou lá, você vem aqui em runs, tá? Runs, aí você consegue baixar aqui o arquivo, tá? E aqui é o tempo que você enviou. Ele ordena pelo string, tá? Então, o 4 vem antes do... Ué, sei lá por que ele ordena aqui. Ele ordena por esse daqui, né? Então, esse número vem antes desse número, né? Que vem antes desse, que vem antes... Enfim, né? Ciência. Acontece, né? Ok. For each drive, how many intersections you have? Para cada motorista, quantas interseções eles vão dirigir, né? Então, ele vai começar num ponto e ir para o outro e quer saber quantos pontos, quantas interseções ele vai passar, né? Primeira linha tem 2 inteiros, N e Q é o número de cross streets e Q é o número de motoristas, né? Beleza. Então, ele... Ok. Cada... Deixa eu ver mais que tem. Tem no máximo 10 caracteres minúsculos, representando o nome de uma das estradas. Curiosidade, todas elas têm um nome único. Some direction. Porcaria é essa? Tá. Nossa, tudo bem, entendi. Nossa, que porcaria. Tá, é uma linha, tá? Tipo, ele vai andar exatamente nessa ordem, tá? Então, se o cara começar aqui no first e vai pro second, ele não passa por nenhuma, né? Ele começa e vem pra cá. Se ele sai dessa terceira e vem pra primeira, ele passa por uma, que é esse segundo aqui, né? Se ele começa na segunda e vai pra terceira, ele não passa por nenhuma. É em ordem, tá? Então, o que você tem que saber é a aparição dessa string na a posição que ela aparece, a posição que essa daqui aparece e pegar a diferença dos dois, tá?
É bem parecida a solução do Anthony também, tá? É a mesma coisa, basicamente, né? Legal. Isso daí são aluno do primeiro período, certeza. Esse foi o código. Nossa, velho. Tia Rose pegando no pé da galera. Esse foi o código aqui que o Anthony mandou pra gente. Como vocês podem ver. Como é que formata isso daqui, gente? Enfim, não vou formatar, né? Como vocês podem ver, esse aqui é o algoritmo de troca, né? Se esse cara for maior que aquele, você troca os dois, eu acho, né? Ou não? Shift, Alt, F. Shift, Alt, F. Ah, qual é, cara? Tá instalado, maluco. Nossa, bugou. Doideira, hein? Tudo bem. Tá. Não, ele não troca, na verdade, né? O R eu não tenho ideia do que é. YM, ou então YR. É o maior, é o menor dos dois, né? É de quanto em quanto tempo ele anda. Tudo bem. Talvez seja, não sei. Então, ele anda sempre com o par, né? Que é o maior. E com o maior. E não com o menor. Porque se lupar, com certeza vai lupar em um do maior, né? Tudo bem. Alvo maior é mais rápido. Ok. Eu andei com menor. Tudo bem. Paciência. Acontece também. O ano começa negativo. Tá? É o ano que começou. Você vai andando com o maior. E esse alvo aqui é. Não sei. Foi parecido. Vocês saíram simulando, tá? Saíram simulando. Tá, mas talvez precise de explicação para saber o que cada variável significa, né? O ângulo é a diferença do menor pelo maior. Menos dm. Ah, não. Não é o menor pelo maior. É o menor menos a diferença. Enfim. Ele está andando com um cara maior. Vai de maior em maior e vê quando lupa, né? E é isso. É isso. Eu vou considerar que isso aqui tá certo, porque passou, né? Sim, eu ainda acho mais legível só andar com o menor mesmo e andando com os dois, no caso, né? Quer dizer, anda com o menor e. Enfim, por aí vai. Ah, beleza. Vou continuar explicando essa. Comentando sobre essa aí. Basicamente, você tem que achar a posição dos dois caras, né? A posição dos dois caras. Dá para fazer de várias formas aqui, tá? Eu vou fazer usando map, porque é mais fácil de codar, tá? Então, como eu codaria essa daqui? E aí, .cpp, ela tem essa quantidade de estradas, essa quantidade de cidades. Você lê os dois, daí int i recebe 0, i menor do que n, i mais. É uma string s, que é a cidade, sei lá, a cidade que você tá. E aqui você vai ter um map de string para int, diz a posição de cada uma. Pode ser map, também pode ser unordered map. Você que escolhe, tá? Unordered que a teoria é mais ampla. E aí a posição dessa string está no i, tá? Ela está na posição i, posição atual, tá? E aí, para cada uma das perguntas que ele tiver, ele vai te dar, ele vai sair do ponto A para o ponto B, tá? Vou botar origem e destino, tá? Você tem a origem e o destino, ele vai sair da origem do destino. E a resposta é basicamente o ABS, tá? Porque pode ser indo, pode ser voltando, tanto faz. Da posição da origem menos a posição do destino, tá? E é exatamente isso daqui mesmo. Menos um, eu acho, na real. Menos um. A origem é sempre diferente do que o destino?
São distintos. Me garanto. E senão esse -1 aí tinha que tratar diferente, né? Porque se eu saio do mesmo lugar e chego no mesmo lugar, ia dizer 1 a resposta, né? Só que era... Maria, obrigado. Tem um ABS ali. Não é um parênteses. Obrigado. Não sei quem foi que notou isso daí tão rápido, mas valeu. O -1 estava dentro do ABS, tá? O -1 é fora. A distância -1 porque não é ele quer o número de valores entre eles, tá? E não é por isso que tem -1. E aí como é que você envia isso? E por enquanto essas eram as questões mais fáceis, né? As que foram as mais feitas, digamos assim, tá? Então se você ver aqui, muita gente fez essas 3 questões, né? A e J, tá? A próxima questão mais feita foi a D, e depois a C e B, né? A M também foi relativamente bem feita, né? Ok. Ela passou, tá? Aí. Alguma dúvida naí? Faz H, deu TLE também. Claro, a gente faz H sim. Porra, velho, mas você não tinha outra questão melhor pra pedir, não. H é legal, H é legal. Pô, H é legal, cara. Gostei, gostei. Ué, que cor linda aqui. Nossa, olha que cor maravilhosa. H é legal, H é legal. Claro que eu falo sempre. Certo. Pediram H. Alguém tem preferência de outra questão antes de explicar H? E alguma dúvida até aqui? H dá para explicar porque ela só precisa de assuntos que a gente já viu, menos um que a gente não viu ainda, mas talvez a gente veja. A D pode ser antes ou depois, tudo bem. Já passo pela D. A D não foi eu que fiz também. Porcaria, vocês só estão pedindo questão que eu não fiz. Fiz nada nessa prova, fui carregado, como vocês podem ver. Legal. Quem foi que enviou o código da D com o código da A? Tudo bem, né? E passou, né? Beleza, vamos para H, tá? A H é geometria, tá? H. Tá, essa é H. Isso daqui é chatinho de explicar. Beleza. Tá. O que acontece? Na questão H, ele vai te dar vários pontos, tá? Pontos 2D. Então, olhem para essa figura, tá? Ele vai te dar esse ponto -8,1, 0,3, 7,1, 8,2, -1 e 10, tá? Além dos pontos, cada pontuação, além das coordenadas, ele tem um valor atrelado a ele, tá? Então, se você for ver aqui na entrada, o -8,1, ele vale 1 ponto, tá? 1 ponto, tem um valor 1 aqui. O -1 e 10 vale 2 pontos, tá? Vale 2 pontos. Então, esse cara vale 2 pontos. O 0,3 vale 4, então esse cara vale 4. O 7,1 vale 8, então esse cara vale 8. E o 8,2 vale 16, tá? Então esse daqui vale 16, tá bem? Então ele vai te dar os pontos e vai te dar quanto cada ponto vale. Além dos pontos, ele vai te dar essa reta preta aqui, tá? Essa reta, ela começa no ponto 00 e vai até o ponto x0, tá? O x ele dá na questão. Então, é uma reta que começa na origem e vai para a direita, paralelo ao eixo x. Ele te dá essa reta. Além disso, ele quer que você... E aí essa é a entrada que ele te dá. E o que ele quer que você faça é o seguinte. Ele quer que você responda, ele vai montar um triângulo para cada um dos pontos, tá? Então, para cada ponto que ele deu, esse, vamos usar esse como exemplo, tá? Cada ponto ele vai montar um triângulo, saindo do ponto, indo para o 00, do ponto, indo para o x0, tá? Ele vai montar esse triângulo aqui. E ele quer saber a soma dos pontos que estão dentro desse triângulo, tá? Então, é como se você fixa o ponto e você percorre todos os outros pontos, ele quer que você some todo mundo que está dentro desse triângulo, tudo bem? É a soma das pontuações, não é a quantidade, tá? É a soma das pontuações que eles valem. No caso desse -1, 10 aqui, ele vale 2 mais 8. Não, 4 mais 8, tá? 4 mais 8. O 0,3 vale 4
e outro vale 8. Então, a resposta é 12 para esse cara, tá? Nesse exemplo aqui, ó, 0, 0, esse cara aqui, ó, esse cara tá dentro, então vale 8 para esse ponto. Então, para cada ponto, você tem que responder essa pergunta, tá? Para cada ponto, você tem que responder essa pergunta. Qual é o jeito mais direto que você pode tentar fazer esse problema? Você, para cada ponto, você fixa o ponto, percorre todos os outros pontos e checa se ele está dentro do triângulo, tá? E você faz uma conta aí na mão para você saber, dado um triângulo, né, os 3 coordenadas de um triângulo e um ponto X qualquer, se esse X está dentro ou não do triângulo. A primeira coisa que você pode tentar fazer é isso, tá? Qual que é o problema de você fazer isso? O número de pontos vai até 10 à quinta, o que implica que seu código ficaria n ao quadrado, ficaria 10 a 10, ficaria muito lento, tá? E aí você tem que fazer isso de uma forma mais eficiente. Fazer isso, tá? E a forma que você faz isso é a seguinte. Nós vamos precisar desenhar. Vai ter algumas coisas, a gente precisa de alguns conceitos de geometria que a gente não viu e que talvez a gente veja na próxima aula. Eu consegui trazer o professor de geometria, que ainda não está certo, né? Desenho e sorte. Já está aqui o desenho, né? Tem só um conceito que a gente vai precisar para responder essa questão, mas aí eu vou falar para vocês acreditam que funciona e é isso aí. Todo o resto a gente sabe. O que você faz? Como é que você faz para responder isso aqui? A gente vai fazer o seguinte. Para a gente saber a soma dos pontos, vamos supor que a gente está olhando para esse ponto aqui. A gente precisa de todos os pontos que estão à esquerda dessa reta, tá? Todo mundo que está à esquerda dela e todo mundo que está à direita dela, tá? Então, os pontos à direita dessa outra, os pontos que vão estar dentro desse triângulo são todos os pontos que atendem a esses requisitos. Tem que estar à esquerda dessa e à direita dessa, tudo bem? Tem que estar à esquerda de um e à direita do outro. Ok ou não ok? Faz sentido? Beleza. Algumas coisas que facilitam o nosso problema, tá? Primeira dela, todos os pontos são distintos, ou seja, não tem 2 pontos no mesmo lugar. E basicamente, para todo triângulo formado, não vai ter nenhum ponto na coordenada, tá? Não vai ter nenhum ponto em cima da linha que a gente traça, tá? Ou seja, esse caso aqui, ó, ele parece que está em cima, mas ele está um pouquinho à esquerda. Não vai ter pontos colineares aqui no triângulo formado, tudo bem? Então a gente não tem que se preocupar se tiver um ponto bem em cima aqui da reta, tá? Tipo, imagina que o maluco está bem em cima mesmo. A gente não tem esse caso, tá? Ou ele está à esquerda ou ele está à direita, não está em cima. Tudo bem? Isso facilita bastante a implementação. O problema de geometria tem muito caso de borda, e aqui ele dá uma facilitada para a gente. E a soma de prefixos para achar o valor, é isso? Achar que valor? Médio, tá? É médio, médio. Quase soma de prefixos, né? A ideia é soma de prefixos, sim. Porque soma de prefixo com update, que chama-se BIT. Beleza. Até aqui, todo mundo conseguiu acompanhar? Tá todo mundo entendendo a ideia? Ou não? Que é basicamente, os pontos que vão estar dentro do triângulo são todos os pontos que estão à esquerda de uma reta e os pontos que estão à direita da reta, tá? Vamos supor que você consegue achar uma forma mágica que você, dado 2 pontos, você sabe se ele está à esquerda da reta ou se está à direita da reta, tá? Você consegue saber se está para um lado ou para o outro, tá? Isso daí é conhecido na maratona, tem fórmula para isso e normalmente ninguém sabe de cabeça, todo mundo copia da lib, mas está lá. Eu também faço isso, né? Beleza, né? Então a gente consegue ordenar os pontos, tá? Então, vamos olhar aqui, vamos fazer um exemplo, tá? Vamos usar esse cara como exemplo e fazer aqui, tá? Então vamos dizer que esse daqui é o ponto 1, péssima cor. Então se a gente ordena, vamos dizer que esse aqui é o ponto A, esse é o ponto B, esse é o ponto C, esse é o ponto D, esse é o ponto D, esse aqui é o ponto E, beleza? Fica mais fácil aqui. Mais ou menos isso daí, tem alguns detalhes aí, tá? Tem alguns detalhes aí, mas é parecido. Não é bem assim não, mas
Andou perto. Vamos supor que a gente tem esses pontos, tá? Então, o que a gente faz? A gente vai ordenar, vamos ordenar por essa reta aqui, como se a gente estivesse pegando essa reta e ordenando por ela. Então, primeiro, a gente vai ordenar aqui, ó. Imagina que a gente fixa aqui um ponto aqui e a gente tem uma reta, né? E a gente vai trazendo ela nesse sentido, tá? Então, se a gente como se tivesse tipo um braço aqui que faz isso aqui, tá? E a gente vai ordenar na ordem dos pontos que passam, tá? No sentido anti-horário. Então, o primeiro ponto que essa reta toca, se a gente pegar e girar ela assim, é esse ponto aqui, tá? Então, o primeiro ponto que vai tocar é o ponto A. Beleza? O ponto que vai tocar é o ponto A. O segundo ponto que vai tocar é o ponto B, né? Ponto B. O terceiro ponto que vai tocar é o ponto D. Tá? O quarto ponto que vai tocar é o ponto C. E por último é o ponto E, né? Todo mundo entendeu essa ordem aqui? Que é a ordem aqui que a gente pega e gira isso daqui. É a ordem que vai tocar aqui. Então, o primeiro que toca é esse. Se a gente gira mais um pouquinho ela para cá, ele toca nesse. Se a gente gira mais um pouquinho para cá, ele toca nesse. Aí nesse daí e naquele dali, tá? Então é como se a gente estivesse girando isso aí. E a gente, a gente vai ter também, então, seguinte, então se você quer saber todo mundo que está à esquerda dessa reta aqui, à esquerda do ponto C, você quer saber todo mundo que está à esquerda do ponto C, é basicamente todos esses três pontos aqui, tá? É todo mundo que está antes do C, tá bem? Tudo bem? É isso aí, Simão. Então, todo mundo que está antes do C, essa galera aqui, tá? Então, vocês percebem que o A, o B e o D, eles estão antes do C, beleza? Exatamente nessa ordem. Então, eles estão antes do C. Se você quer saber todo mundo que está antes do B, é só o A, tá? Antes que eu falo assim, a esquerda da reta. Então, imagina que a gente fizesse esse triângulo aqui, tá? Então, ele estaria à esquerda da reta, tudo bem? Então, quando a gente ordena por essa reta aqui que a gente passou, a gente consegue saber todo mundo que está à esquerda dessa reta, beleza? Agora a gente faz a mesma coisa, só que para esse segmento aqui, tá? Para esse segmento a gente faz a mesma coisa, só que olhando para o lado direito, tá? Então imagina que a gente pega uma reta e traça assim, né? E sobe ela daqui, tipo, para o outro lado, tá? Então o primeiro ponto que a gente toca é o ponto D, tá? O segundo ponto que a gente toca é o ponto E. O terceiro ponto que a gente toca é o ponto B. O quarto ponto que a gente toca é o ponto C. O quinto ponto que a gente toca é o ponto A, tá? Então, se eu quisesse saber todo mundo que está dentro do triângulo C, o que eu tenho que olhar? Todo mundo que está entre o triângulo C é basicamente todo mundo que aparece duas vezes daqui para trás, tá? Que é o ponto D e o ponto B, tá? São os caras que aparecem duas vezes. Então, o D e o B, tá? Por que aparece duas vezes? Porque na linha de cima são os caras que estão à esquerda dessa reta, na linha de baixo são os caras que estão à direita dessa, tá? Então a esquerda e a direita tem que estar ao mesmo tempo, tá? Então tem que aparecer tanto num quanto na outra. Mas beleza, a gente gerou essa ordem, tá? A gente gerou essa ordem aqui e agora a gente ainda tem que saber, a gente ainda tem que somar, digamos assim, todo mundo que aparece duas vezes. Essa soma pode ser ruim, tá? Porque como é que você sabe os dois caras, a soma dos caras que aparece duas vezes? Tipo, beleza, o B apareceu duas vezes, mas ele apareceu um aqui na posição X e aqui na posição Y, tá? Tipo assim, apareceu em posições diferentes. Fazer uma busca binária e pegar, tipo assim, não é somar todo mundo, tá? Porque a ordem são diferentes, tá? A ordem de um lado é uma, a ordem de outro lado é outra, tá? Então você tem que saber um jeito fácil de, para cada cara, percebam que é o seguinte, né? Para cada cara, o C, né? Você quer saber todo mundo que aparece antes dele em uma lista e que aparece antes dele na outra lista, tá? Então, todo mundo que aparece antes dele nas duas listas, tudo bem? Se a gente quisesse saber do E, tá? Se a gente quiser saber do E, o E ele tá nessa posição em uma lista e uma posição na outra. Então a gente tem que saber, basicamente, os caras que aparecem duas vezes
aqui e aqui, tá? Que é basicamente o D. O D ele aparece duas vezes, né? Aparece aqui tanto numa quanto na outra, tá? Então, basicamente, você tem que saber todo mundo que aparece em uma ou na outra, tudo bem? Em uma ou na outra, né? Aparece nas duas, né? Então, é o caso D, né? Se a gente fizesse aqui o triângulo, não é? Era esse, né? Então, uma vez que a gente ordena, tá? Uma vez que a gente faz esses dois sortes, digamos assim, a gente ordena nas duas direções, a gente consegue modelar o problema para um outro problema, e esse outro problema não tem muito a ver com geometria, tá? A parte de geometria acaba aqui. Tudo bem? Vocês conseguiram acompanhar até essa parte aqui ou não? Vocês conseguiram entender até essa parte aqui? Como é? Se eu te der essas duas listas, vocês sabem calcular a resposta, mesmo que lento, vocês conseguiriam calcular a resposta? Podia ser linear mesmo, fazendo forzão, tá? Por exemplo, se eu pergunto aqui quais os pontos que aparecem, pô, pior que esse triângulo aqui é uma merda, né? Mas se eu mandasse você testar o ponto A, você teria que pegar essa lista, né? E essa lista vazia aqui, né? E checar a interseção das duas, né? E somar isso daí, né? Todo mundo conseguiu entender, né? Essa parte? Conseguiram acompanhar até aqui. Porque isso daqui, assim, vocês têm que estar de acordo com isso, porque daqui para frente eu vou ensinar como é que a gente resolve esse problema de, dado essas duas listas, né? A gente conseguir resolver esse problema, tá? Então a geometria acaba aqui. A única coisa que a gente precisa de geometria nessa questão é para chegar nessa parte. Mais especificamente, a geometria é só para ordenar, tá? Só para ordenar. É a única parte geométrica que a gente tem. Todo o resto vocês vão ver que é estruturas que vocês já conhecem, tá? Então, o que a gente faz? A gente pode fazer o seguinte, tá? A gente pode, vamos pensar mesmo puro lentão mesmo, né? Vamos supor que a gente tem uma estrutura de dados que vai ajudar a gente a fazer o seguinte. Vamos fixar o ponto C, tá? Vamos fixar o ponto C. Vamos fixar o ponto C. Ponto C. Aí aqui, vamos dizer aqui que cada ponto ele tem um ID, tá? E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular a resposta. Vamos calcular a resposta primeiro do A, depois do B. Então, vamos fazer o seguinte, vamos calcular a resposta primeiro do ponto D. Só para não ficar errado aqui, né? Primeiro do ponto D, depois do ponto E, depois do ponto B, depois do ponto C e depois do ponto A, ok? Beleza. Não entendo como chega nessa lista, não. Tudo bem, eu explico mais uma vez, tá? Você entendeu o problema? Você entendeu, tipo assim, o que a gente quer resolver? Tipo, o statement, né? A descrição do problema ou não? Você entendeu a parte aqui da descrição mesmo do problema, né? Ou não? Se não tiver entendido, não tem problema, tá? Tem um outro exemplo aqui, mas esse outro exemplo também é meio michuruca. Não ajudei muito, não. Ele entendeu. Foi ele que fez o código. Ok, ele é do seu time. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Então o problema você entendeu. A ideia é o seguinte. Os pontos para estar dentro do triângulo, os pontos para estar dentro do triângulo, ele tem que estar à esquerda dessa reta. Estar à esquerda dessa reta é a mesma coisa do que se eu ordeno, digamos assim, os pontos da esquerda para a direita, na teoria, né? Imagina que você passa uma reta aqui, ó, que vai desse ponto até o infinito, tá? E você começa a girar ela nessa direção, tá? Começa meio que girar ela como se fosse um ponteiro de um relógio, tá? E aí, toda vez que você toca num ponto, você coloca ele nessa ordem, né? Significa que, se você faz essa ordem aí, né? Basicamente, os pontos que podem estar dentro do triângulo são todo mundo que está à esquerda dela, né? Que vem antes dela, né? Então, tipo, para esse lado da reta. E eu faço a mesma coisa para esse cara aqui, tá? E aí eu faço do outro lado e, né, como se estivesse girando o ponteiro do relógio para o outro lado, tá? E aí, para ele estar dentro do triângulo, ele tem que estar à direita desse cara. Então, ele tem que estar à esquerda de um e à direita do outro, tá?
Então, vamos supor que essa primeira lista é a ordem dos caras, se eu ordenar eles da esquerda para a direita, assim, no sentido anti-horário, tá? Se eu ordeno os pontos no sentido anti-horário. Então, o primeiro ponto que se eu passar essa reta aqui vai tocar é o ponto A, né? Porque imagina que você pegou e passou a reta aqui, né? É exatamente esse ponto aqui. Se você inclina a reta um pouquinho mais, ela vem e bate nesse ponto 03, que é o ponto B. Depois ele passa nesse ponto, depois ele vem para esse ponto aqui, depois ele vem para esse ponto aqui, que é o C e o E, né? Então, essa primeira ordem aqui, exatamente a ordem dos pontos que ele passa, tá? Então, A, B, D, C e E. Tá? A, B, D, C e E. Vamos supor que a gente tem uma forma mágica de ordenar esses pontos, tá? Vocês não precisam saber de cabeça, não. Você copia da lib, tá? Mas tem como você fazer isso. E o outro, a outra lista é do mesmo jeito, só que a gente ordena ao contrário, tá? A gente ordena de lá para cá. Tudo bem? Beleza. Então, entendeu as listas, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai calcular a resposta desse ponto D, depois a gente vai calcular a resposta desse ponto E, depois a gente vai calcular a resposta desse ponto B, do C, a gente vai calcular a resposta exatamente nessa ordem aqui que está. Então, vamos calcular a resposta nessa ordem. Por que a gente vai calcular a resposta nessa ordem? Porque se a gente calcula a resposta nessa ordem, com certeza, imagina que eu estou calculando a resposta do ponto E aqui, tá? Imagina que eu estou calculando do ponto E. O ponto E, os únicos pontos que podem fazer parte do triângulo E, podem estar dentro do triângulo E, são os pontos que vêm antes desse cara, tá? Beleza? Então, se eu estou calculando um cara, estou calculando um cara específico aqui, tá? Calculando um cara, qualquer, vamos supor que eu estou calculando o cara C, os únicos pontos que podem fazer parte da resposta são os caras que vêm antes de C, né? Porque os caras que estariam à direita dessa reta. Ou seja, todo mundo, se eu estou calculando um cara atual, os únicos caras que são candidatos à resposta são os caras que vêm antes de mim, nessa primeira lista, tudo bem? Então, de cara, se a gente processa nessa ordem os pontos, a gente já garante que nessa lista aqui, todo mundo que veio antes está na direita, né? Todo mundo que veio antes está na direita, beleza? Então é como se eu estivesse calculando primeiro o D, depois o E, depois o B, o C e o A, né? Então, quando eu estou calculando de um cara, eu sei que todo mundo que eu já processei vai estar à direita dele, tá? Todo mundo vai estar à direita dele. Todo mundo com certeza vai estar à direita dele. Agora, o que eu tenho que fazer? De todo mundo que está aqui antes de mim, tá? Vamos supor que eu estou checando o C. De todo mundo que está antes de mim, que é o D, o E e o B, quais deles, tá? Quais deles aparecem antes da posição que o C está na outra lista? Ou seja, esses caras, eles têm que aparecer na lista antes dessa posição aqui, tá? Antes dessa posição, tá? Por quê? Porque imagina que, que o C estava aqui, né? Por algum motivo. Vamos pensar aqui no... Pensar no B, pronto. Vamos pensar no B, né? Pensar no B, tá? Pensar no B. Ó, o B. Quem são os candidatos de estarem no triângulo do B? É o D e o E. Por quê? Porque se eu passar aqui um triângulo, aqui, o D e o E, eles estão à direita, tá? Eles estão à direita do meu ponto, tá? Então, pode ser que exista um triângulo que eu faça isso daqui, tá? Imagina que isso era um triângulo, né? Então, o D e o E estariam dentro, né? Porque eles estão à direita dessa reta. Só que, além de eles estarem à direita dessa reta, eles têm que estar à esquerda da outra, tá? Ou seja, na linha de cima, tanto o D quanto o E, eles têm que aparecer antes do B. Tudo bem? Ou seja, do D e do E, quantos deles aparecem antes? Antes do B. Nenhum deles, tá? Nenhum deles. Então, nenhum deles vai estar na resposta, tá? Mas quando a gente vem para cá, pro D, por exemplo, então, quando a gente vem para o E, se a gente estiver processando o E, por exemplo, percebam que o D, ele está antes, né? E o D, ele também está antes do E lá, tá? Antes do E, tudo bem?
Ou seja, nesse caso aqui, eu tenho que contar quais caras vêm antes dessa posição, tá? Vem antes. No caso, o D vem, então o D vai estar dentro. Se eu venho aqui para o C, eu tenho que contar quais caras desses 3 aqui estão antes do C nessa posição. E a resposta é o B e o D estão, tá? Todos eles estão antes do C, tá? Antes desse C aqui. Tudo bem? Como que eu faço isso? Você pode fazer isso daqui usando uma estrutura de dados qualquer, tá? Segue tree, BIT. Eu vou explicar com BIT. Da seguinte maneira, tá? A gente vai numerar a posição que cada cara tá no array de cima, tá? Então, o D, ele tá no array de cima na posição, vamos dizer aqui, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, o D, ele tá na posição 3, o E tá na posição 5, o B tá na posição 2, o C tá na posição 4 e o A tá na posição 1, tá? Então, quando você chega aqui e vem processar o C, tá? Quando você chega e vem processar o C, o que você tem que fazer é o seguinte, tá? Qual desses caras, os caras são 3, 5 e 2, tá? Quais desses caras vêm antes do 4? Antes do 4 vem o 2 e vem o cara 3, tá? Então, é basicamente você pegar a soma de prefixo que está entre 1 e a posição de cima menos 1, tá? 1 e 4, no caso. Então, é todo mundo que apareceu, tipo contagem de versões, exatamente. Pegar todo mundo que apareceu antes do 4, tá? Então, todo mundo aqui que veio antes, a gente deu números para isso, tá? Todo mundo que veio antes aqui, que apareceu antes do 4 lá em cima. Quem apareceu antes do 4? Foi o 2 e o 3. Se vocês virem aqui, é o B e o D, eles apareceram antes do 4, tá? Se a gente está olhando, ao invés do cara C, tá? Se a gente está olhando antes do cara C aqui, a gente está olhando para o cara E, que é o outro que tem resposta, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar desse 3 aqui, que só tem, a minha estrutura de dados só tem um valor 3, a soma de todo mundo que vem antes do E. O E está na posição 5, né? Então, eu tenho basicamente que saber todo mundo que vem antes do 5 aqui, que é só o 3, tá? Agora, vamos pegar um outro caso que não tem ninguém dentro, né? Um caso para vocês verem que realmente dá errado, né? Quer dizer, que dá certo. Quer dizer, que ele conta direitinho, né? Vamos supor, você quer olhar aqui o C. Não, o C já foi. Vamos olhar o B, tá? Vamos olhar esse B aqui. Então, o B tem o 3 e o 5, né? São 3 e o 5, né? Então, qual desses caras, do 3 e do 5, vem antes do B? O B vem na posição 2, tá? Qual cara vem antes do B? Ninguém, né? O 3 e 5 são maior que 2. Então, ninguém vem antes dele, tá? Toda essa galera aqui vem depois do B, porque o B está na posição 2 e o 3 e 5 tá na posição 5. Tá na posição 3 e 5, né? Então, é estilo contagem de inversões, tá? Exatamente estilo contagem de inversões. Vocês conseguiram compreender? E aí, para você calcular, é fácil. Isso daqui são índices do array, esses daqui são os índices variam de 1 a n. Sempre que você processa um ponto, você soma x numa posição. Você tem que somar x numa posição. E para você calcular a soma de todo mundo que está dentro, é basicamente a soma de 1 até x menos 1. Tá? Onde x é a posição atual que eu estou. Então, você tem que dar update de soma e query de range, tá? E aí você pode fazer com BIT ou com SegTree ou com qualquer outra estrutura de dados que permita você fazer isso em tempo rápido, tá? Então, atualizar um cara para ir de um cara para o outro é rápido. Para consultar a resposta de um cara é rápido. É log e log também, tá? Como é que fica o código disso daqui, tá? Essa parte de cima e de baixo é porque eu dividi o triângulo em 2. Eu olhei para os pontos que ficam acima do x e outro que fica abaixo do x, tá? Para não ter problema na hora de ordenar. Por que isso aí é irrelevante? Porque ele garante que o y de todo mundo é positivo, ou seja, não tem ninguém com y negativo, então esse array aqui está sempre vazio, né? Irrelevante essa porcaria aqui. Mas eu não tinha lido na hora da prova, né? Se também tivesse pontos abaixo da linha, da reta aqui,
Aí era só você dividir nos caras que estão acima, nos caras que estão abaixo e rodar 2 vezes, né? Que também dava certo. Então você não precisava fazer esse baixo aqui, nunca existe esse caso, tá? Nunca vai existir esse caso aqui. Mas tudo bem, né? Então o que eu fiz? Eu li todos os pontos, tá? E um ponto aqui para mim é o seguinte: o ponto tem o x e o y do ponto, o valor que o ponto tem, tá? Tipo assim, quanto que esse ponto custa, né? O ID original, tá? A posição original que ele estava no array, porque eu vou precisar isso para guardar a resposta. Como eu estou ordenando, eu estou mudando esse valor. Aí se eu guardo aqui, fica o valor imutável, né? E a posição aqui, essa posição é exatamente esse valor que eu dei aqui no array, tá? É a posição que ele está na ordenação anterior, tá? Então, se a gente ordenar primeiro esse cara aqui, aí vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, aí eu ordeno de novo, eu guardo a ordenação anterior, tá? Para eu não perder, beleza? Então, tipo assim, esse cara, na primeira ordenação, ele estava na posição 3, esse cara na primeira ordenação estava na posição 5, na segunda estava na posição 2 e por aí vai, tá? E aí o que eu faço? Basicamente, eu pego a quantidade total de pontos, n é a quantidade total de pontos, eu zero a minha bitset, tá? Para a minha BIT, desculpa, a minha BIT não ter nada. Eu ordeno todos os pontos, tá? Essa ordenação, ela ordena sempre assim, tá? Tipo, no sentido anti-horário, tá? Ela ordena no sentido anti-horário. Então, eu ordenei todos os pontos, beleza? Não, mentira, ela ordena no sentido, nesse sentido aqui, tá? Então, tipo, primeiro eu ordenei em relação a 0, 0, eu fiz essa ordenação aqui, tá? Saí fazendo isso daqui. Eu fiz primeiro essa ordenação, tá aqui, beleza? Então, eu ordenei. Como que eu ordeno? Para você ordenar, é só você fazer essa continha aqui, tá? O x do primeiro vezes o y do segundo tem que ser maior do que o y do primeiro vezes o x do segundo. Isso daqui, pra quem não sabe, é o produto cruzado, tá? Cruzado de 2 vetores. Aqui vocês confiam que isso daqui dá ordem, tá? Produto cruzado, então é como se você tivesse 2 vetores saindo do 0, 0, tá? E indo pro xy, nessa direção. Você tem um vetor, você tem outro vetor, e aí você pega o produto cruzado dos dois, tá? Tipo, você tem um ponto aqui que será a origem, e aí tem o vetor que sai da origem e vai para lá, tem outro vetor que sai aqui, e aí se você tem esses dois vetores, você quer saber qual dos vetores vem antes do que quem, você faz o produto cruzado dos dois, e aí você acha, quando você faz o produto cruzado, basicamente você acha essa ordem aqui, né? Você tem esse aqui, ele vai fazer isso ou isso daqui, né? Então, ou ele vai para baixo, ou ele vai para cima, e aí você consegue saber se tá para um lado ou para o outro. Você decora, tá? Porcaria, ninguém lembra dessa cabeça. É o produto cruzado, tá? Isso aqui você consegue ordenar, beleza? Então, ordenei nesse sentido aqui, tudo bem? Então, eu ordenei os pontos no primeiro sentido, fiz a primeira ordenação usando o produto cruzado, guardei na posição original, onde cada um cara estava. Então, eu vim aqui e saí colocando o array, a posição que cada um estava. Então, tipo, o ponto A estava na posição 1, o ponto B na posição 2, o ponto D na posição 3, o ponto C na posição 4, o ponto E na posição 5. Fui colocando em cada posição o que cada cara estava, tá? Coloquei lá. Aí o que eu fiz? Eu ordenei primeiro em relação à origem, né? A origem. Aí, para eu reaproveitar o código, né? Porque eu sou preguiçoso, isso aqui é o ponto B, né? Eu falei que ele ordena em relação à origem, né? O que você faz? Você finge que esse cara aqui. Aí eu tenho que ordenar agora por esse cara, né? Por esse cara. Só que aí, para não criar um outro array, não sei o que lá, blá, blá, o que eu fiz? Eu, eu mudei. Para esse cara ser o ponto 00, é como se eu tivesse shiftado todo mundo para cá, tá? Eu puxei todo mundo para a esquerda. Puxar todo mundo para a esquerda é simplesmente subtrair x, subtrair 8 de todo mundo. Então, esse aqui fica com posição menos 8, 0, menos 8, 3, menos 16 e 1, 0 e 2, 0, 0. Então, tipo, é como se eu tivesse pegado aqui e shiftado todo mundo para a esquerda e todo mundo para baixo. Só que
não precisa para baixo, porque o y já é 0, tá? Mas, né, se o y fosse diferente, você também tinha que fazer a mesma coisa no y, tá? Então, eu shiftei todo mundo para a esquerda. Então, esse novo cara aqui, ele vai estar na posição 0, 0. Então, eu posso ordenar ele de novo. Então, é como se eu estivesse ordenando todo mundo agora por essa reta. Se eu der um sorte, eu ordeno todo mundo por essa reta. Só que essa daqui, eu quero ordenar ela assim, né? Tipo, daqui para cima. E, quando eu fiz aqui, eu ordenei ao contrário, né? Eu ordenei daqui para lá. Só que eu quero daqui para cá. Aí, o que é que você faz? Ordena e dá reverse, né? Porque, né? Pô, a função já ordena de um jeito, né? Aí isso aqui é detalhe de implementação, tá? Isso aqui é só para eu poder ordenar o outro ao contrário, tá? Para ordenar o outro ao contrário. Então, o que, que eu tenho agora? Eu percorro os pontos na ordem dessa segunda ordenação, tá? Então, dessa segunda ordenação, eu percorro ele da esquerda para a direita. Aí, o que, que eu faço? Eu pego o ID do ponto. O ID do ponto é o índice dele no input original, tá? Só para eu guardar a resposta no lugar certo. Então, eu pego o ID do ponto e eu pego a posição que o ponto estava no primeiro array. Então, vamos supor que o caso 6. O 6 ele estava na posição 4. Ou seja, eu tenho que contar na minha estrutura de dados aqui quantos caras que vieram antes do 4 já apareceram aqui também. Então, eu venho aqui e faço uma query de quantos caras menores ou iguais que P-1 tem no BIT. Tem. E essa daqui vai ser a minha resposta, tá? É a soma de todo mundo. E aí, eu coloco esse novo ponto na estrutura de dados. Ou seja, na posição P, tá? Na posição P, que é a posição de onde ele estava no primeiro array, tem o cara com esse valor. Tá? Tem um cara com esse valor, que é o valor do ponto. Então, na hora que alguém lá na frente aqui chegar aqui e perguntar, putz, quem é que tem antes do 5? Aí o valor do 4 já vai estar lá na resposta, tá? O 4 vai estar na resposta do 5. Está na resposta do 6 e todo mundo, tá? E é isso. E aqui, né? Aí aqui a gente calcula a resposta de todo mundo offline, né? A gente calcula a resposta depois. Então a gente calcula a resposta e depois só imprime na ordem que ele perguntou, né? Imprime na ordem que ele perguntou. E essa é a resposta, tá? Tem muito não. A única safadeza que tem aqui é como que você ordena, né? Aí a ordena você pega da lib, porque ninguém sabe isso da cabeça. É o produto cruzado, tá? Se você vir aqui, você vai ver outras implementações, né? Quem quiser ler isso aqui. Codeforces. Noise. Só como é que chama isso aqui? Se você quiser ler mais sobre o produto cruzado, é isso aqui, né? A vezes B vezes o seno de isso aqui lá. E aí você quer saber isso aqui, né? É essa continha aqui que eu fiz, tá? Se você for ver, produto cruzado é x do primeiro vezes y do segundo menos o y do primeiro vezes x do segundo, né? Aí aqui é menos. E aí o que ele faz? Ele vê se é negativo ou positivo. Aí eu já vi logo se era maior ou menor, né? Porque se for maior vai dar negativo, se for menor vai dar outro, né? Esse link aí, se vocês quiserem estudar mais sobre produto cruzado, etc. Mas tem outro produto também, tá? Tem esse e tem outro, tá? Eu não lembro exatamente, acho que não lembro exatamente para que serve cada um. Esqueci. Um serve para uma coisa e outro serve para outra. Eu não lembro se é para saber se eles são na mesma direção ou direções opostas. Não lembro. Não lembro. Não lembro. Realmente eu não lembro. Alguma dúvida nessa questão? Isso era o suficiente para passar, tá? Só tem que ter cuidado para usar long long, porque a resposta pode ser grande. E é isso. Só isso daí. Fica n log n, tá? Porque você ordena e por causa da BIT. O mano aí que perguntou, fez sentido? Essa daqui não era fácil não, tá? A gente não fez ela durante contas porque a gente não sabia ordenar durante contas, né? Mas agora nós sabemos. Não é, Rian?
ela é difícil. Pouca gente fez ela durante a prova, tá? 3 times só fizeram durante a prova. Mas ela é legal. E eu acho que tava conseguindo. Tá, a gente sabia ordenar também. A gente não fez porque a gente é burro mesmo, aparentemente, né? Acontece. Mas foi muito perto, a gente chegou perto. Né, durante a prova. Você sabia, como é que você sabe ordenar de outro jeito, Ian? Sem ser usando o produto cruzado? Talvez você possa calcular o ângulo e ver qual é o maior que qual, né? Mas aí, quando você vai calcular o ângulo, você pode usar double, e aí usar double é uma porcaria, viu? Ah, era desse jeito. Ah, então ótimo. A gente tem alguém que sabe ordenar. Por que a gente não fez ela então? A gente desistiu, né? A gente caiu no bait da E, basicamente, né? A gente caiu no bait da E porque esse time aqui, os caras fizeram a E em poucos minutos, maluco. 36 minutos. Os caras já tinham feito essa questão antes, eu aposto. A gente achou que era fácil e a gente tomou 27 WA. Porque nós não desistimos nunca, mas não passou ela também. Um dia depois, a gente passou. Mas é isso. É... Vamos para D, tá? Vamos para D para a gente responder pelo menos mais uma. A D. Ian, você quer explicar a D? A D eu não fiz. Tá, deixa eu ver aqui. Como um funcionário disso daqui. Eu não sei o que caralho é Skycrapper, mas é alto, tá? É muito alto. Um prédio, talvez. Talvez, né? É arranha-céu, sei lá o que, que é isso. Você tem. Você tem um número de tarefa para se fazer aí, em uma ordem específica, e você pode sempre escolher pular uma tarefa. Mas você. Tá, então, basicamente, uma vez que você tá com medo, né? Você pode pular as tarefas, mas você tá com medo de acontecer alguma coisa errada, e uma vez que você pula a tarefa, você não pode voltar nela, ou seja, só vai numa direção. Você não pulou, não faz, não volta mais lá. Tá, cada tarefa é de um desses 3 tipos, tá? E você tem 3 ferramentas. Esse, que trabalha com o primeiro, outro que trabalha com o segundo e outro que trabalha com o terceiro. When you start a new task, you can choose to switch your tool out by dropping. Hopeful no one was below. Tá, e quando você vai trocar de, de ferramenta, você pode simplesmente você pode simplesmente jogar ela no chão, tá? Você pode simplesmente jogar ela no chão e é isso aí. E aí, uma vez que você joga a ferramenta, você não pode mais pegar. Então, pelo que eu entendi, você imagina que você está lá no meio de um prédio pendurado, você tem 3 ferramentas e você vai fazer as tarefas. E aí você está fazendo uma tarefa aqui e você decidiu trocar para outra tarefa. Aí você joga a ferramenta que você estava usando no chão e usa outra. E aí jogou no chão, meu filho, já era, né? E aí, basicamente, a lista de tarefas, na ordem que elas devem ser completadas, ou seja, você vai ter que fazer elas nessa ordem. Ele pergunta qual é a maior quantidade de tarefa que você pode fazer, tá? E aí você escolhe que tarefa você pode começar ou, ou basicamente que tarefa pode começar e e quando você vai pular ou não uma tarefa, né? Você pode pular ela também, tá? E você, basicamente isso. Tem 3 vezes 10 a quinta. Felizmente a quantidade de ferramentas são 0, 1 ou 2. Ah, não. São 3 ferramentas, né? Isso aqui para a ferramenta 0, 1. Sempre tem 3 ferramentas, né? E aí você pode escolher, tá? Qual que é a parte boa dessa aqui? Esse aqui você consegue fazer 10, porque você consegue fazer 3 desse, 4 desse, 3 desse, né? Beleza. Então, se você fizer nessa ordem, primeiro faz os 1, depois faz o 0, depois faz os 2, dá certo, né? Nessa daqui, eu não sei qual que é a ordem, né? 0. Provavelmente você faz 0, 0, 1, 1, 2, né? Então, 0, 0.
se você fizer nas ordens 0, 1, 2, você faz esse e esse, né? Essa ordem, né? Tudo bem. Qual que é a parte boa dessa questão, tá? A parte boa dessa questão é que a gente só tem 3 ferramentas. Então, embora a gente não saiba a ordem, tá? A ordem das ferramentas, a gente pode testar todas as ordens, porque tem 3 ferramentas e a quantidade de ferramentas é 3 fatorial, que dá 6, tá? Quais são essas ordens? Ou você faz 0, 1, 2, ou você faz 0, 2, 1, ou você faz 1, 0, 2, 1, 2, 0. Então, essas são as 6 possíveis ordens que você pode usar. São só 6, tá? Então, você pode fazer 6 vezes alguma coisa boa, tá? Então, a gente agora não tem mais que se preocupar com a ordem. A gente já sabe que ordem a gente vai usar das ferramentas. A gente testa 6, vê qual que é a melhor das 6, basicamente, tá? Então, vamos chutar que a gente quer fazer, a gente fixou a ordem, e vamos chutar que a ordem é 0, 1 e 2, tá? Chutar que a ordem é 0, 1 e 2. Então, o que a gente faz, tá? A gente pega e vê aqui, ó, 0, 1, 2, tá? Então, primeiro eu tenho que achar zeros, depois uns, depois 2. É a maior quantidade possível, tá? Tem um assunto que eu não lembro se eu já expliquei, que chama least, tá? Que é a maior longest increasing subsequence. A maior subsequência crescente, tá? Você consegue achar a maior subsequência crescente, nesse caso aqui eu achar a sequência 0, 1, 2, a maior sequência que é 0, depois 1, depois 2, no array, é em O de n log n, tá? N vezes log de n, tá? A gente pode fazer assim, beleza? Fazer assim. Ou a gente pode fazer uma DP, tá? Uma DP. Que estado seria esse, tá? A gente faz 6 DPs, né? Uma DP para cada ordem aqui. E a DP é o seguinte, tá? A DP a gente tem uma ferramenta, tá? Tem uma ferramenta. E aí a gente tem, basicamente, eu estou numa ordem específica, tá? Numa ordem, eu estou nessa posição aqui, e eu estou nessa ferramenta, tá? Então, uma DP dessa quantidade aqui, tá? Então, é uma DP de 6 por maxn por 3, né? E fica o suficiente, tá? Odd passa, tá bom? Odd passa. E aí, como que é a transição disso daqui? Transição disso aqui, eu vou mostrar o código que o Santiago fez, porque é mais fácil explicar, e aí eu codo a outra, tá? Eu codo a com a list, tá? Que código bonito. De que é esse código? É teu, Ian? Signed? Nem fudendo que isso aqui é de Ian. É do Sul. É do Ian. Caralho, você usa Signed? Nossa, que código bonito, cara. Que código maravilhoso. Pô, nem precisava, né? Ele foda-se, ele chutou o balde, deu next permutation, é isso aí, né? Sai dando permutação nas ordens, né? Para gerar todas as ordens. Então, ele tem a ordem aqui. Então, o que ele faz? Ele testa todas as ordens. Então, ele coloca a ordem, né, 0, 1, 2, 3 e fica permutando isso. Tem essa função next permutation que ele gera a próxima permutação de uma string, tá? Isso aqui vai funcionar em O de n fatorial, onde n é a quantidade de elementos. Então, vai ser 3 fatorial. Vai ser 3 fatorial, que dá 6, tá? Isso aqui vai rodar 6 vezes. Tá? Para cada uma das vezes, nossa, que código lindo. Para cada uma das vezes, o que ele faz? Ele basicamente, a DP dele que tarefa ele está atualmente e que ferramenta ele está. Qual que é o caso base? Se a ferramenta é a 3, significa que ele já usou tudo, porque as ferramentas vão até 2, só 0, 1 ou 2. Então, se a terceira ferramenta, já acabou. Se por acaso o i chegou até o n, porque
as tarefas vão do 0 ao n-1. Então também já acabou. Então esse caso aqui é o caso de você já terminou de processar, já acabou aqui. Então retorna 0, que você não consegue pegar mais nenhuma tarefa. Tudo bem? Se você já calculou esse estado, você retorna. Tá? Já calculou, você retorna. Esse tio aqui, ele é a operação de negação, bit a bit. Tá? Ele é negação bit a bit, então se você tem um número, sei lá, 0, 1, 0, 0, 1, e você nega todos os bits, então o que é 0 vira 1, então vira esse outro número aqui, tá? Por que isso daqui funciona? Porque o menos 1 é basicamente um monte de 1, tá? O menos 1 é o bit inteiro, é o número inteiro 1. Então, se você nega isso daqui, vai virar um monte de 0. Ou seja, quando o valor for menos 1, isso daqui vai ser 0. 0 é um false, 0 não entra no if. Se o valor não for menos 1, isso daqui vai dar qualquer outro valor, pelo menos um bit ligado, tá? E se é um bit ligado, é diferente de 0, e todo valor diferente de 0 entra no if. Resumindo, isso daqui é o jeito de corno de fazer isso daqui, tá? Mesma coisa, tá? Mas eu não vou dizer nada não, porque eu faço assim também, tá? Porque você digita só um caractere, e aqui você tem que digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Economiza 5 caracteres. Mas é a mesma coisa, tá? As duas coisas são iguais. Então é basicamente, se for diferente de menos 1, ele retorna. E a resposta, basicamente é o seguinte, ele checa se a ferramenta atual, tá? Ferramenta atual é igual à ordem da ferramenta que eu tô. Ou seja, eu estou usando agora essa ferramenta aqui, tá? Estou usando essa ferramenta. Então, eu basicamente, esse ANS é um 0 ou 1, true ou false, se a ferramenta que eu tô dá certo com a tarefa que eu tô, tá? Então, vai ser 0 ou 1. E a resposta é basicamente o seguinte, é o melhor entre eu ir para a próxima tarefa, tá? Com a mesma ferramenta que eu tô atualmente, e eu ir para a próxima tarefa com a próxima ferramenta. Ou seja, eu jogo essa ferramenta fora e pego uma próxima, tá? Qual que é a parte boa? A tarefa atual, se ela é igual à minha ferramenta, sempre compensa eu fazer a tarefa, tá? Por isso que isso aqui funciona, tá? Sempre compensa, se eu estou com a ferramenta 1 e a tarefa 1, sempre compensa eu fazer ela agora, tá? Não compensa eu jogar o martelo agora, compensa eu jogar na melhor das hipóteses na próxima interação. Então, o que eu olho é, na próxima interação, eu jogo a ferramenta fora ou não jogo? Se eu não jogar, eu vou para esse caso, se eu jogar, eu vou para esse, tá? A resposta é 1, isso daqui mais o máximo dos dois, né? De eu jogo ou não jogo. Fica mais rápido porque os valores vão de. Os valores são pequenos, né? Os valores são pequenos aqui só vai até 3, né? Mas se fosse tipo assim, 50, aí com a list ficaria mais rápido, tá? Então, isso aqui é como é que você faz com DP, tá? Código clean, eu nem vou explicar com Lisp, porque um código clean desse aqui eu não consigo codar mais clean do que isso aqui, não. Caralho, eu tenho alguém que coda bem no meu time, ó. Que maravilha. Caralho, bonito esse código, viu? Parabéns. Mas eu vou tentar codar com Lisp sim, porque, né? Como é que coda isso aqui com Lisp? Meu Jesus amado. Nem sei. Codar com Lisp, deixa eu ver como que vai ser o... Ficaram com dúvidas? Essa questão? Int n, int solve, vector, int, chamado nans. Beleza, né? N. Eu vou gerar todas as permutações, tá?
Vou gerar todas as permutações. E, basicamente, eu vou calcular a lis, tá? Da permutação. Então, L0. E no final, eu imprimo ANS, tá? E ANS recebe o máximo entre ANS e solve. Recebe. Beleza? Eu tiro uma cópia e o máximo entre o cara atual e o cálculo da lis desse cara, tá? Só que eu tenho que fazer um pré-processamento antes da lis. Por quê? Eu vou fazer o seguinte, tá? Como eu estou fazendo essa ordem, tá? Eu vou ter que mudar os valores do array, tá? Então, esse cara vai virar a posição que ele está na ordem, tá? Então, tipo assim, nesse caso aqui, o 0 vai ser 0, o 1 vai ser 1 e o 2 vai ser 2. Mas quando eu imagino que eu tenho na seguinte ordem aqui, eu tenho o seguinte, tá? Tenho que a ordem vai ser 2, 1, 2, 0 e 1, tá? Então, todo valor 2 eu vou trocar ele por 0, todo valor 0 eu vou trocar ele por 1, e todo valor 1 eu vou trocar ele por 2, tá? Então eu vou trocar o valor pela posição que ele aparece na ordem, tá? Por quê? Porque esse 201 ele vai virar 012 e aí eu consigo rodar lis em cima desse 012, tá? Seria uma lis em que o 2 vem primeiro, depois o 0 vai primeiro, depois o 1 vai depois, tá ligado? Que aí eu consigo manter essa ordem fácil, tá? Então eu vou fazer esse pré-processamento e x vai ser basicamente a posição. Não dá para fazer essa posição, né? Tem que ser um find. Como que é o find? Nunca fiz find na vida, né? Find do cara X na ordem, tá? É a posição dele aqui, tá? Então isso aqui vai retornar um iterador para a posição que ele está no array de ordem. Menos o ordem, então subtração aí dá exatamente o cara, tá? Então eu troquei, fiz essa troca aqui, tá? Isso aqui fica n vezes 3, tá? Pode n vezes 3, bem? 3 por quê? Porque isso aqui é odd 3, né? Eu podia deixar isso pré-calculado, exceto que eu tô com preguiça, né? Pô, odd 3, pelo amor de Deus, né? Se fosse um pouquinho mais, eu fazia, né? Dava para deixar pré-calculado, né? Para não ficar procurando toda vez. Mas enfim. Então, eu fiz o pré-cálculo e mandei rodar, né? Eu posso pegar por referência, tanto faz. E como que é a lis, tá? Esse aqui é o algoritmo padrão de lis, tudo bem? Eu vou até renomear isso aqui para chamar de lis. Rename. Esse aqui é o algoritmo de lis padrão. A bodega. Tô renomeando é tudo, maluco. Tá. Poxa. Hoje tá doido, viu? Como que é o algoritmo de lis? Basicamente, você tem um vector que você chama de lis ou de pilha, ou vou chamar aqui de pilha, né? Pilha. Chama de pilha, e basicamente você percorre todo mundo, tá? Percorre todo mundo. E você pega a posição, tá? Você faz um iterador aqui, um lower bound, em todo mundo da pilha por x, tá? Você procura o cara x nessa pilha, beleza? A diferença de... Aí tem dois tipos de lis, tá? Tem a lis que aceita repetição e a lis que não aceita repetição, tá? A lis que aceita repetição, imagina que você tem assim, 1, 0, 0, 2, tá? Se você aceita repetição, uma resposta correta seria 0, 0, 2, né? Sei lá, 3, 2, né? Se você não aceita repetição, é só 0, 2, tá? Qual que é a diferença da lis para repetição e sem repetição? Uma é lower bound e a outra é upper bound, tá? Em uma você usa lower bound, na outra você usa upper bound. Qual eu uso em qual? Não sei. Testa as duas e descobre, tá? Mas basicamente é o seguinte, você pega o iterador. Se por acaso esse cara não existe na pilha, se não existe ninguém que é menor do que ele é o maior cara de todos da pilha, você coloca ele no final, tá? Se não, se existe alguém que é maior do que ele, eu troco esse maior por esse cara atual, tá? E troca. E esse algoritmo, e aí no final, o tamanho da lis é pilha.size. A maior subsequência crescente, a quantidade, o tamanho da lis é isso.
Os elementos que estão na list é diferente. Você tem que fazer um códigozinho para você recuperar a resposta. Mas no caso a gente não está interessado na resposta, a gente só está interessado no tamanho. Esse aqui é o algoritmo da list. Eu não lembro se é lower bound ou upper bound, aí eu vou testar, tá? Mas esse é o código, tá? Também acho que é upper, tá? A resposta deu 2, era para dar 10. Olha o que, é que se faz? Upper bound. Eu achei que era para dar 3, pelo menos, né? Mesmo que tiver, mesmo que tivesse repetição, né? Doideira. Tô dando 2, que doideira, né? Eu errei aqui. Você leu? Você leu? Pá, Tu não mudou para Upperbound, não. acho que eu desfiz, foi. 7. Mas era para dar 10, né? Acho que eu tô perdendo alguma interação, talvez. Acho que aqui, one next permutation. Vamos debugar isso aqui, né? Ele não pegou a primeira ordem, né? Por que ele não pegou a primeira ordem? A 0, 1, 2, 3, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, eu acho que o algoritmo aqui eu errei, o algoritmo de ordem. Ué, tem 6 ordens aqui. 1, 1. Ué, peraí. Eu acho que esse cálculo aqui tá errado, tá? Esse cálculo aqui tá errado. Deixa eu ver aqui. Qual que é o momento que a 1 vem primeiro? Vamos lá, vamos gerar todas essas ordens, né? Essas permutações. Primeiro é 0, 1, 2. Depois é 0, 2, 1. Depois é 1, 2, 0. A resposta é qual? Qual que é a ordem? Seria 1, 0, 2, né? 1, 0, 2. Então seria a terceira. Primeira, segunda, terceira. Tá. Então, o 1 aparece na posição 2. Eita, tá ao contrário mesmo, né? Eita, porra. 1 aparece na posição 2. A gente quer que primeiro venha o 0. Tá, tá. Como que é essa conta aqui mesmo? Merda. Só teve 2 caras repetidos, né? Por isso que foi estranho, né? Por que teve 2 caras repetidos? Por que teve 2 caras repetidos mesmo? Menos ordem.begin. Tá. Então, ele tem aqui 1. E a gente tá nesse caso aqui. Então, a posição dele deveria ser 0, né? Por que ele não tá 0? 0, 2. Esse do. Esse vai aqui. Ah, 1, 0, 2. Se a ordem é 1, 0, 2. Então, o 1 deveria virar 0, né? O 1 deveria virar o 0. O 0 deveria virar 1, 0, 2. Tá certo. Jesus, mas peraí, né? Eu confundi tudo aqui, né? Olha a letra ali. Oi?
Olha a lista, por favor. 0, Eu acho 2. que sei o que é. Ah, capeta. Ah, Jesus amado. Essa. Ele tá pegando 0000222. Ele não tá pegando o valor do. Pegando o próprio número. Tá, pô. Não, olha lá, Onde? na lista. Não, pô, tá certo. Não, porque tinha que pegar o NUNS de. Não, o. Ah, tá. Isso. Esse seja isso. Dois. Que doideira. Ei, Rian mandou um negócio aí. Ele falou que não era pra ser no Cur. Como assim? Eu não lembro isso aqui. Eu te passo o Cur aqui, né? Ah, porcaria. Foi mal. Nossa, obrigado, Ian. Que da primeira forma também tava certa. God, Ian, God, Ian. Porra, sabia que eu não tava maluco. Ah, beleza. Beleza. Isso aqui pode ir pro lixo. Pode ir pro lixo. E aqui não é o find, é só o ordem de x, tá? Saber onde é que tá seu primeiro, etc, né? Tu esqueceu de novo de mudar pro Cur. Esqueci? E tanto faz um ou outro, porque ele gera todas as permutações, tanto faz aqui. 10 ou ordem de x, acho que também vai, né? Ele testa todas as permutações, acho que tanto faz, tanto fez aqui. Precisa mapear o cara pra. Eu tô relativamente confiante que isso daqui passa, tá? Normal. Eu tava mudando o array original ao invés do cur, tá? Então tava dando errado por isso. E. Pá, pá, pá. Tanto assim quanto do outro jeito, acho que passa, tá? Ele testa todas. Passou, tá? AD com Liz. E do outro jeito também, só não explicou a capa que não era assim. Você se salvou dessa, Samuel. Você se salvou dessa. O tempo tá acabando, tá? Mas assim, tanto de um jeito quanto do outro ele passa, tá? É. Tanto usando esse find quanto pegando a ordem, né? Ele mapeia para o cara diferente, né? Então ele vai testar todas essas ordens aí. Eu só mudei, tá? Isso daqui, mano, sim, mano, sim. Isso aqui é list padrão, tá? Isso é list padrão. Isso daqui é só gerando todas as ordens, tá? E aí eu só mapeio o cara para aquela ordem, tá? Tipo assim, dependendo da ordem, eu mudo o valor do cara lá para o menor. O cara que aparece primeiro na ordem ser mapeado para o menor, o cara que aparece segundo ser o segundo menor e por aí vai, né? Tem essa ideia de list em outras questões também, tá? Então, tá aí o código. Tinha passado, então fizemos a D, I, J, H, é isso daí. As outras questões, tá? Eu vou passar a lista de presença. Qualquer dia desse eu trago o resultado
formulário que vocês responderam. Porque eu não li ainda não, para ser sincero. Com a lógica da B, tá? Eu posso passar por cima nas questões, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Lógica da B. Também não foi eu que fiz, não. Pô, eu não fiz nada nessa prova, cara. Pelo amor de Deus. Carregado. Nossa, agora que eu notei. Jesus amado. Não, foi eu sim. Ah, não foi eu não. Só queria o arquivo. Cara, a B eu não fiz. Peraí, vamos ver aqui. Tá, ele vai dividir em tamanhos fixos, né? Pelo que eu entendi. -2, 10, 0, 5. Tá, nós dizemos que o segmento é possível se tem um valor maior que zero, a gente tem dois, né? Dois valores maior que zero. Se a gente testar um outro, isso aqui a gente vai ter -3. Pera, a gente vai ter 5. Isso aqui é possível também, possível, a gente tem 3, né? 5. Ué, 5. 2? Tô maluco? É 2, né? 2. 4 e 2. 4 segmentos. É o mesmo array, tá? Mesmo array. Número mínimo e número máximo, né? 3 vezes 10 é 4. 10 é 3. Dá pra botar tudo, não dá não? Achei que tava pra brotar tudo. Eu não sei como é que meu time fez. Como é que meu time fez? B de bola, B de bola, B de bola, B de bola, B de bola. Mas eu brutaria tudo a priori. Dá 10 a 7. 10 a 4 vezes 10 a 3 é 10 a 7, né? Ele brutou tudo mesmo. Foda-se, chutou o balde. Calcula a soma de prefixo para você calcular a soma de um segmento rápido, tá? Eu vou mandar o link da chamada porque alguém falou que ficou sem, né? Mas fixa o tamanho do segmento, que vai de L até R, tá? É, e aí ele pega a parte inicial. Isso aqui é. Mais segmento. Sei lá que é isso. Mínimo e máximo, né? Profit 0. Se for maior que 0. Ele brutou aqui, basicamente, né? E aí ele vai de tamanho em tamanho de segmento pro resto, né? Isso aqui é para pegar a parte inicial. E isso aqui é para pegar a parte final, eu achava. Brutou, né? Só que ele brutou de um jeito mais diferente aqui, né? Dane-se também, né? Brutou tudo. Só usa soma de prefixo para poder deixar pré-calculado, tá? Talvez é para fazer esse código mais clean, tá? Mas ele só brutou. Tipo, chuta começando numa posição, depois começando na outra, e aí você testa tudo, tá? Porque pra você testar é 3 vezes 10 a quarta e você só tem 10 a 3 possíveis, né? Então,
a quantidade de segmentos é 10 a 3, né? E aí para você testar tudo é 10 a 4 vezes 10 a 3 é 10 a 7, dá de sobra. 3 vezes 10 a 7 passa, tá? Só pode só brutar. Acho que foi o que meu time fez, tá bom? Essa era na B. A C. A C é basicamente a resposta aqui. Imagina que você tira todo mundo que está na borda uma vez, duas vezes. A B aqui é uma BFS multisource, tá? Basicamente você começa uma BFS aqui na C. Você começa ela em qualquer toda posição que não está 100% cercada. Por exemplo, essa X aqui está 100% cercada, né? Então você não começa por ela. Mas todo X que não está 100% cercado, no caso esse. Os X que estão na borda, tá? Você começa uma BFS de todos esses X que estão na borda e vai andando, tá? Em todas as direções. E aí a resposta é o X que demorou mais tempo para ser alcançado, tá? Então, imagina que você vai consumindo daquele cara, tipo, para dentro, tá? Então, tipo assim, esse X aqui, ele chega nesse cara em uma unidade. Então, se eu botar ele na primeira, esse cara aqui vai para a segunda. Daqui, vem para cá. Então, esse cara aqui demorou 2, né? 2. Então, você vem que vai fazendo uma BFS multisource, o nome disso, tá? BFS multisource, nessa daqui. É só uma BFS multisource. Você anda nas 4 direções. Se já visitou, você ignora, ou se saiu fora. Senão, você marca ele a distância. E a resposta é a maior distância, tá? O X que demorou mais para ser visitado, tá? Basicamente. É BFS, tá? Então, esse aqui é para você achar o X que demorou mais tempo para ser visitado. Esse daqui você está no ponto XY, você vai para o novo ponto, andando nas 4 direções. E aqui é para você colocar os caras iniciais. Os caras iniciais, basicamente, é todo mundo que é X e que tem... Os 4 caras são X na borda, tá? Os 4 caras na borda são X. 4 caras da borda são X. Na verdade, nem precisa ser o X inicial, né? Eu nem chequei se era X ou não, mas a gente idealmente só começa pelos X, tá? Todo mundo que tem X os 4 X da... Todo mundo que os 4 caras da borda não são X, tem pelo menos um cara que não é X na borda e você começa por ele. Essa BFS é multisource e GG, tá? Pega o maior cara que demorou para ser alcançado. A D a gente já viu. A E era bait. Porra, isso aí aqui é desgramada. Mas essa E dá pra gente fazer em odd... não, essa é a F, tá? Essa era a E. A E era bait, dá pra gente fazer em odd 100 vezes 1000 vezes 1000, tá? Fica uma DP de 100 por 1000 por 1000 por 3, sei lá, por 3, uma parada assim. E você consegue fazer, mas você tem que fazer ela iterativa, porque senão dá RTR, tá? Então essa aqui era dificilzinha. A menos que tenha um jeito mais fácil de fazer que a gente não sabe, né? Mas dá pra fazer nessa complexidade. A F era bem legalzinha. A F era bem legalzinha. Era um guloso, tá? Eu fiz um guloso nela, usando o Priority Kiwi. Então dava pra fazer um guloso usando o Priority Kiwi. A G. A G é busca binária na resposta. Busca binária na resposta com um chute. Então, a gente faz busca binária na resposta, a gente gera o grafo, a gente coloca uma aresta de todo mundo para todo mundo, que a distância é menor ou igual que o nosso chute da busca binária. E aí a gente monta o grafo, tá? Onde as arestas são menores ou iguais que a busca binária. E aí, no final, a gente pega esse grafo e checa se tem pontos de articulação no grafo. Se tiver ponto de articulação, é porque não dá para fazer o caminho hamiltoniano, o ciclo hamiltoniano que ele pede. E se não tem, é porque dá. E aí a gente vai para a esquerda ou para a direita com esse cheque. Fica odd n ao quadrado e passa n ao quadrado aqui. Tá? N ao quadrado só porque a gente tem que brutar todos os vértices, tá? Essa daqui você tem um ciclo hamiltoniano, mas o grafo ele é meio especial, tá? As arestas do grafo é a distância entre eles. Você pode ir de qualquer ponto para qualquer ponto. E o custo da aresta é x, tá? Tu chegou às pontes como? Eu chequei as pontes copiei da lib e colei, tá? Não sei de cabeça o algoritmo de checar ponte, mas não é
Essa daqui eu confesso que eu não codei ela ainda, a gente só discutiu a ideia, tá? Mas tem que ter cuidado porque você tem que fazer uma busca binária grande, tá? A resposta pode ser bem grande e aí você tem que botar o range certo. A gente estava colocando um range pequeno, tomando erro. G, 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 cadê G? G, G. Então, eu copiei da lib, tá? Eu não sei de cabeça como é que você chega a pontes, mas eu tenho um conteúdo muito bom para você que quer aprender como é que chega a pontes. Que é do Marathon USP DFS. Tem essa aula do Ian Couto aqui, tá? Que ele ministrou essa aula muito tempo atrás, 4 anos atrás, e ela é excelente. Ele explica como calcula pontes no grafo. É esse algoritmo aí, né, que se coda, né? Ele explica bonitinho, ele acha pontes e acha pontos de articulação. Em odd e quantidade de vértices mais aresta. É uma DFS só. Então, você passa uma DFS e ele te explica aí como se você fosse um acéfalo. Muito bom, mas eu esqueci porque eu assisti isso 3 anos atrás. Mas a gente pegou da lib, tá? Tem alguma lib aí que tinha. É simples, tá? A gente tem um ponto, blá, blá, blá. A DFS que a gente faz. Aí aqui é o algoritmo, tá? Checar se é DFS. A gente tem que checar se é DFS e tem que checar se o grafo é conectado também, eu acho, tá? Se tem ponto de articulação ou se tem... Se o grafo é conectado. Uma parada assim. Tem que ser conectado também, tá? Tipo, se tiver 2 subgrafos diferentes aí, né? Tem que visitar todo mundo. No geral, você gera aqui as arestas, você calcula a distância de todo mundo, né? Você tem um limite, né? E aí, se a distância for menor ou igual que é o limite que você tem, tá? Você coloca a aresta, né? De um para o outro. E aí, você acha os pontos de articulação e faz um checkzinho aí, que eu não lembro qual que era o check, né? Uma parada assim. E aí, só fazer a busca binária, e aí aqui tava pequena, né? A gente precisou fazer até o limite máximo do long long mesmo. Parei. Fez a busca binária bem grande. Por que que a gente fez isso? Porque a gente não tirou a raiz quadrada, tá? A gente não tirou a raiz quadrada aqui. E aí, como a gente não tinha tirado a raiz quadrada, ficou tipo 10 a 9 vezes 2. Isso daí vezes 10 a 9 vezes 10 a 9, no caso. 10 a 9 vezes 10 a 9, né? 2 vezes 10 a 9 vezes 2 vezes 10 a 9. É uma parada assim, tá ligado? Isso daí, tipo, a gente tava tomando WA porque tava pequeno. Mas busca binária da resposta com cheques tem pontes. E talvez seja um outro cheque. A gente não sabe provar por que isso funciona. Mas funciona porque deu AC, tá? Mas a gente acreditou, teve fé. E se fosse outra coisa, a gente não saberia, né? Na hora da prova, eu nem li essa questão, pra ser sincero. Porra, ninguém tinha feito. H, a gente já explicou. AI, a gente já explicou. AJ, já explicou. AK. AK você tem um tabuleiro infinito, você vai colocar as torres em alguns lugares, e ele pergunta se você pode sair de uma posição XY e ir para outra posição sem ser pego por uma torre, tá? Usando movimentos do cavalo. É só para dizer true ou false se você consegue ou não. Então ele vai te dar essa exposição. O problema é as coordenadas, a quantidade de torres é pouca, 10 a 3, e a quantidade de questão também, a pergunta é pouca. As coordenadas são muito grandes e é um tabuleiro infinito também, né? Mas as coordenadas são grandes. Como que você faz isso? Acho que a gente chegou na resposta, só que é muito ruim de codar e todo mundo ficou com preguiça. Mas basicamente, se você tiver 2 torres em sequência e você tiver que cruzar, você não consegue. Imagina que você tem uma torre aqui, você não consegue sair daqui para cá. Então você só consegue pular no máximo uma torre, né? O bloqueio de uma torre. Então você consegue meio que dividir isso em componentes, tá? Então, tipo assim, isso aqui seria uma componente, isso aqui seria outra componente, isso aqui seria outra componente, isso aqui seria outra componente. Então você quer sair de uma componente e ir para outra componente, beleza? Então, daqui eu consegui para cá, daqui eu consegui para cá. Movimentos do cavalo. Qual que é o detalhe disso daqui? A quantidade de componentes cabe, dá para você calcular, é até n ao quadrado, tá? Então,
Dá para você calcular? E se a componente ela é grande, ou seja, se e ela sempre vai ser um retângulo, tá? A componente. Então, as possibilidades de retângulo é o seguinte, né? Se for 1 por alguma coisa, o cavalo está aqui, ele não consegue ir para nenhuma outra posição daqui, né? Porque ele sempre vai para lá e para cá, né? Ou para lá e para cá, né? Então, 1 por alguma coisa ele não consegue. 2 por alguma coisa tem algumas posições que ele consegue. E 3 por 3 ele consegue sair de qualquer posição e ir para qualquer posição. Eu acho, né? Ele vem para cá. Daqui ele vem para... Daqui ele vem para cá. Daqui ele pode vir para cá. Daqui ele pode vir para cá. Né? Daqui ele pode vir para cá. Ele pode vir para cá. Para cá. E tipo, ele consegue ir para quase qualquer posição, talvez menos para do meio aqui, tá? Acho que não consegue chegar aqui, né? Mas no 4x4, ele consegue ir de qualquer posição em qualquer posição. E se for maior, ele consegue ir de qualquer posição para qualquer posição dentro da componente. Ou seja, o que acontece? Isso aqui é dividido em componentes grandes, acima de 4x4. Então, se ela tiver mais do que 4x4, você consegue sair de qualquer posição e ir para qualquer outra posição ali dentro dela, tá? Dentro da componente. E se ela é menor do que 4x4, você consegue brutar as posições que você consegue sair de uma para outra. Então, você meio que só tem que fazer uma BFS de uma posição para outra entre as componentes para saber se elas conseguem, se elas estariam dentro da mesma componente de componentes, né? Só que jamais eu vou codar isso aqui na minha vida, né? Assim, eu fiquei só na teoria mesmo, e a menos que tenha um jeito melhor de codar, eu não vou codar. Mas a ideia é essa, se alguém quiser se aventurar, pode codar, a gente acredita fielmente que passa. A L... Quero fazer na L. Nossa, essa L aqui é legal. Essa L a gente roubou. A gente está com o ifzão lá no código, mas a ideia dela é o seguinte. Você usa... Acho que a gente estudou os assuntos da L, né? LCA. Vocês sabem calcular LCA? Não sabem, né? Eu ensinei LCA para vocês? Ah, qual questão? Esse é um assunto específico de teoria dos jogos? Era da questão anterior? Do cavalo? Do cavalo eu não sei, tá? Do cavalo a gente chutou que era observação, né? Mas a gente não codou não, então F, né? Mas essa daqui era o seguinte, essa aqui você precisava LCA. LCA você tem uma árvore enraizada e imagina que você tem esses filhos aqui, tá ligado? E aí você dá dois... Tá parecendo um boneco, né? Porra. Aí você dá dois vértices, x, y, e ele retorna o primeiro cara que está em comum no caminho do x até a raiz e desse aqui até a raiz. Então esse cara aqui seria o LCA. Então é como você dá dois vértices de uma árvore e ele acha esse cara aqui em O de log de n. Ele acha isso aqui muito rápido. Então se eu pergunto entre esse e esse, a resposta é esse, né? Pergunta entre esse e esse, a resposta é esse. Entre esse e esse, a resposta é esse. Entre esse e esse, a resposta é esse. Por aí vai, tá? LCA é isso. Mas isso aqui era LCA com amortização. Tipo assim, era implementação usando LCA. Fazia LCA para umas brincadeirinhas. É chatinho explicar, mas era isso daqui, mais uma roubada aqui, né? Porque a gente codou errado alguma parte aí, a gente roubou aqui. Mas era LCA no geral, tá? Era LCA com DFS. Tá? Basicamente isso. Ela era dificilzinha, tá? E essa última, a M, era programação dinâmica, tá? Era programação dinâmica. Quer dizer, dava para fazer com programação dinâmica, não sei se dava para fazer com outra forma, mas com programação dinâmica dava. Você fazia linear, uma DP linear, que é basicamente o caractere que eu tô e se eu troquei a posição anterior ou não, tá? Então, se eu troquei a posição anterior ou não, aí e o caractere que eu tô atual. E aí você consegue fazer essa M, que é basicamente se eu troquei o caractere anterior e a posição que eu tô. E eu só preciso ordenar a parte esquerda. Se eu arrumo a parte esquerda, a parte direita vai estar certa, né? Aí eu checo se era diferente, e se os caracteres forem diferentes, eu vejo. Se eu troquei a posição anterior,
eu faço uma chamada, senão eu faço outra. É tipo, é só simular, assim, se eu troco ou não troco, e vai simulando tudo, né? E ver o que é que faz, né? Esse era M, tá? Era uma DPzinha linear. Talvez dê para fazer mais rápido, quer dizer, talvez dê para fazer mais fácil, já que o N era só 100, talvez você consiga brutar aí um monte de vezes. Mas não testei também, tá? Não testei. Mas essa era a ideia das questões. Se alguém ficou com dúvida em alguma questão que não deu para explicar, manda mensagem lá no grupo, tá? Manda mensagem no grupo que eu ajudo a responder. Eu explico lá como que é. A gente respondeu todas, eu consegui explicar todas, exceto a K, que eu não codei, mas eu explico a ideia se alguém quiser codar. Mas era isso, pessoal. Não sei o que vocês acharam do contest. Vou parar a gravação, já deveria ter parado.